aqui na temporada de volta do Pode Protagonizar. E é claro que o primeiro episódio de volta tinha que ser com ela, Maritza Bojovic. Ai, que honra, gente! Honra, né, galera? Não, falei com ela, olha, tem que ser você, porque o tema que eu escolhi pra falar é uma coisa que eu admiro muito nela, entendeu? E eu então e você, tinha que ser é nosso. É nosso, a gente vai contar. Mas deixa eu apresentar ela antes. Ela é chefe de cozinha. Gente, ela participou do reality da Globo, do Chefe de Alto Nível. É uma honra, né, estar com ela aqui. Olha que maravilha, cara! Além disso, ela é influenciadora, empreendedora, mãe do Lipe e da Clarinha. Mas o quê? Apaixonada por Jesus e Maria, que é o principal. O principal. E o nosso tema de hoje é fé e empreendedorismo. E é uma honra ter ela aqui para contar isso pra gente. E é uma honra falar desse tema para mim, porque é a coisa mais importante da minha vida, é a fé. Com certeza. E, gente, a gente se encontra assim, na igreja. Sempre. Eu acompanho ela no Instagram, eu falo, gente, eu me enxergo aqui, entendeu? Porque tudo que a gente vai fazer vai no Santíssimo rezar. Se for da sua vontade. Se for da sua vontade. E quando tá errado, eu falo, gente, eu te consultei, por que que deu? Por que que deu errado? Mas aí depois eu entendo. Depois a gente sempre entende. Mas começa contando pra galera sobre a sua trajetória. De vida, de trabalho, de trabalho. Se apresenta aí pra galera entender. Eu nasci num restaurante. Meu pai tinha o melhor restaurante de frutos do mar do Brasil, Guaramari, lá em Guarapari. Quando eu nasci não era o melhor do Brasil, então eu peguei todo o processo, né? Eu nasci num restaurante. E eu, desde pequena, que eu gosto de televisão. Televisão, teatro, palco, sempre amei. Sempre fazia curso de teatro, mas a minha mãe não deixava eu ser atriz, nada disso. Que eu entendo muito, porque é um mundo muito... Ainda mais a gente que busca muito esse lado espiritual, é um mundo muito diferente do nosso mesmo. Com certeza. Então, várias vezes você fica, será que é isso? Será que eu vou além? Porque é um mundo diferente. Então, minha mãe sempre, e a gente como criança não tem esse discernimento. Minha mãe sempre me segurou, mas eu sempre amei. Cresci num restaurante e aí meu pai era chefe e estava sempre nas televisões, Globo, SBT, Record, GNT, eu fiz fisioterapia, 3 períodos. Só que eu olhava, eu falava, não quero isso. E eu olhava ele na televisão. E como chefe, eu falava, cara, dá pra eu fazer alguma coisa com isso aqui, né? Porque eu posso continuar o legado do meu pai, trabalhar na televisão e fazer um conteúdo que eu admiro, que é um conteúdo que edifica, né? Você ensinar a pessoa a cozinhar, uma coisa que eu gosto. E como é que foi pra você assumir esse protagonismo de todo esse legado que seu pai deixou na gastronomia? É difícil, né? Assim, porque meu pai foi uma lenda na gastronomia. Então, quando eu abro o nosso restaurante... Meu pai morreu, eu era muito apegada ao meu pai, eu não entrava lá no restaurante. Tipo, era muito difícil pra mim. E abrir para mim, é mais difícil do que ter participado do reality da Globo. Quando eu abro o Guaramari. É uma coisa que meu coração dispara. Muito, porque foi a história do meu pai. As pessoas vêm com muita expectativa. Eu abro, fecho em 4 minutos. A última vez que eu abri, os ingressos acabaram em 4 minutos. Gente vem do Brasil inteiro, de Minas, São Paulo, só para isso. Para jantar e voltar. Então, é uma responsabilidade muito grande. Gente, eu acompanho essa saga dela, que ela posta tudo no Instagram, tá? Eu posto tudo. Já fala aí, Mari Bojovic. Mari Bojovic, segue lá. E ela posta tudo. Então, esse processo eu acho sensacional, porque é de coração e você consegue sentir. Eu que faço a venda, eu que coloco o cliente na mesa, eu faço tudo. Hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, mas eu sei o que cada cliente, cada detalhe da experiência, ela que pensa. E eu acho isso fantástico. Eu mando presente para casa deles. O último a gente mandou vinho. Assim, eu quero que eles se sintam realmente especiais. Assim, é uma noite muito especial. Por isso que eu abro poucas vezes. Porque não é só o dinheiro, é uma coisa que eu me entrego assim. De coração. Não, né? Verão em Guarapari, sabe o que eu tava bebendo na praia? O dia inteiro, Coca-Cola e Guaraná e qualquer coisa. Água tônica que eu odeio, porque eu tava com medo de pegar o rotavírus, que lá tem rotavírus no verão. Eu falava, eu não posso passar mal, cara. Se eu passo mal, tem que cancelar o evento. Sou eu 100%. E assim, toda essa parte de empreender, a gente passa por muitos altos e baixos, né? Inclusive, gente, vou contar uma coisa do porquê esse tema para a volta do podcast. Eu pensei muito, falei isso com ela, se a gente voltava a gravar, se realmente estava valendo a pena. Eu falava isso direto com a Fernanda e com o pessoal que trabalha, tem toda uma equipe aqui por trás. Eu sempre falava, gente, eu não sei, eu fiz um intercâmbio de 1 mês na Austrália. Quase 2. Você tava com medo também. Tava com medo. E eu te falei, vai, não tem, se joga. E é isso, é se jogar. Mas acima de tudo, todas as vezes que eu rezava e falava, Deus, por favor, me dá um sinal, me mostra. É pra eu realmente fazer isso? É pra eu ir? É pra eu colocar minha mão na massa de novo? Você me fala. E aí deu final de semana, eu saí pra um lugar, juro, surgiu gente... Eu nunca nem tinha visto a pessoa na minha vida. A pessoa, Lara,
O podcast vai voltar? Caraca, eu acho tão legal o que você faz. Eu tô com saudade de ver os episódios. É muito Eu tô legal. isso, eu tô aquilo. E aí foi 1, e foi 2, e foi 3. E eu, gente, por que tá todo mundo Que é vindo Deus falar falando com isso você. comigo hoje? E quinta-feira, né? Isso foi num sábado. Quinta-feira eu tinha ido no Santíssimo rezar. E aí tá. Mas na hora, é igual você falou lá atrás, né? Que você não percebe, você vai entender as coisas depois. Mas tem horas que eu percebo claramente. Claramente. Tem horas Mas que eu não percebi, não, tá? Porque eu tava aqui, ó, colocando só pra trás. E aí eu comecei, fui domingo na missa de novo, rezei de novo. Falei, Deus, por favor, me dá um sinal. Entrava no Instagram, só aparecia coisa assim. Que a gente não pode desistir dos propósitos que Deus tem pra nossa vida, que a gente precisa ter constância, que as coisas vão sim dar certo e que lá a gente vai entender. E eu falei, ok, já entendi, porque eu tinha acabado de sair da missa e eu falei, ok, peguei tudo. Já sei porque você colocou esse tanto de gente pra falar comigo ontem, por que você me mostrou essa mensagem. E eu fiquei pensando, já até sei qual que vai ser o primeiro tema querida, e a primeira pessoa que eu vou chamar. Eu fico até emocionada. Falei, assim, não, tem Deus que ser ser associada a isso, sobre né? fé e empreendedorismo, porque eu admiro muito isso em você, de todo Eu fico até coração, é uma coisa emocionada. muito bonita. E conta pra gente, assim, de como é que você coloca Deus nos seus projetos. Você tem uma conexão muito forte com Deus. Graças a Deus, eu nasci numa família católica, apostólica romana, então, assim, eu não... Tem gente que fala assim, me converti. Eu nunca me converti. Lógico que a gente precisa se converter diariamente, mas eu já nasci num berço católico até o último fio de cabelo. Então, para mim, não existe outra possibilidade na minha vida. É a coisa mais importante que eu tenho, é a minha religião. E isso é acima de tudo. Então, num relacionamento, eu novinha, às vezes eu estava apaixonadíssima, minha mãe começava a rezar. Dava tudo errado. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus. Ela, não é pra você. E até hoje eu faço isso. Não importa se eu quero muito uma coisa ou uma pessoa ou um trabalho. Eu começo a falar, se não fosse da sua vontade, tira da minha vida. Se for, que continue. Cara, tá tudo indo bem. Às vezes começa a dar tudo errado. Mas eu não ligo. Porque dar errado é o sinal que ele tá me mostrando que ele não é o meu caminho. E eu prefiro sair daquilo antes do que me prejudicar. Então, tudo eu consagro a Deus, eu peço. Na televisão. Eu sempre amei TV, minha mãe não deixava, eu cresci, casei. E aí eu tinha o Instagram, e eu parava com o Instagram, tive 2 filhos. E assim, se você é um médico, você se formou em medicina, você vai fazer uma prova, você tem um tempo para você estudar, para você saber que aquilo vai acontecer. Se você estudar, você vai se dedicar, você vai passar numa residência. O nosso trabalho... É uma coisa completamente... Ele é uma coisa... Você não tem uma prova que você vai fazer, um teste. Aquilo pode surgir ou não, como surgiu o programa, ou não vai surgir. Você pode postar um vídeo, ele vai viralizar e você vai crescer, ou você pode ficar 10, 12 anos e nunca acontecer. Isso é verdade. E o que eu queria, e eu gosto muito de apresentador. Apresentador tem pouquíssimos. Quantos apresentadores tem no Brasil? Bons, famosos, assim, que conseguiram. Então é uma coisa que não é aquilo que você vai, faz um teste, você entra, você não tem um prazo para aquilo. Né? E pode acontecer como não pode acontecer, como cantor. São profissões assim, tem cara que tem muito talento e nunca vai chegar onde ele queria. E aí, todo mundo falando, não era uma coisa, era um sonho meu, mas assim, às vezes minha mãe falava, meu ex-marido, assim, eles não gostavam tanto. E aí um dia eu fui na missa, ajoelhei, e eu falei assim, Jesus, eu já tinha ido na Globo, já tinha ido num programa ao vivo na Globo e tal, mas assim, não mudou nada na minha vida, mudou, legal, mas não mudou a minha vida. Ajoelhei e falei assim, olha só, Jesus, vou te falar uma coisa séria agora. Eu tenho o propósito de, além de eu amar, eu sinto que eu consigo levar seu nome para as pessoas do meu jeitinho. Porque eu sou uma pessoa nova, mas assim, nova, moderna. Nova. Às vezes tem gente que vai escutar a gente falando e não vai escutar um padre falando, entendeu? Uhum. É um público, às vezes um adolescente vai se identificar comigo, porque vê que é uma pessoa nova, que está na televisão e que fala de Deus. Eu falei, eu acho que eu consigo levar o seu nome. E eu queria muito levar o seu nome, porque eu nunca tive vergonha de falar de Jesus. Eu posso estar onde eu for, que eu sempre vou falar de Jesus. Só que se não for isso, tá tudo bem, eu vou ser dona de casa. Também não vou fazer mais nada, porque eu gosto disso. Eu não vou ficar abrindo restaurante, não vou fazer mais nada e tá tudo bem. Só que eu quero um sinal essa semana, senão eu estou desistindo. Eu não quero mais isso pra minha vida. De verdade, eu não vou ficar brigando com o mundo inteiro por uma coisa que eu nem sei. Eu ajoelhei, eu saí da missa às 7 horas da noite. Fui fazer minha filha dormir. Quando eu pego o meu celular, tava, é fantástico, é fantástico, é fantástico, é fantástico. Eu falei, o que aconteceu isso? Quando todo mundo, Mari, você passou no Fantástico, você passou no Fantástico. Eu falei, gente, eu passei no Fantástico? Assim, ninguém passa no Fantástico do nada, cara. Do nada. Se você saber que você vai passar no Fantástico. Cara, eles pegaram um trecho meu, não é de casa, naquilo isso a Globo não mostra. Tava Faustão falando um negócio aqui, e eu.
Porra, eu tinha acabado de sair da missa. Televisão é a coisa que eu mais gosto. Globo, eu sempre falei que eu ia trabalhar na Globo. Tipo, foi a primeira coisa, no domingo. Segunda-feira, tudo normal na minha vida. Terça-feira, eu saio na maior revista de gastronomia do Brasil, 2 páginas falando sobre mim. Também, do Sem nada, saber. eu dei uma aula, ia sair a receita, eles fizeram uma matéria falando de mim e escrito de pai para filha. Que eles estavam do meu pai para mim, mas eu sei que de pai para filha era de Deus para mim. Terça. Quarta-feira eu estava fazendo unha, recebi um direct. Mari, me dá seu telefone, eu sou produtora de um reality show. Achei que era do Espírito Santo, alguma coisa daqui. Dei até meu telefone errado. Ela falou, tá errado. Eu falei, não, desculpa. Quando eu tô entrando no carro, eu botei o cinto, toca meu celular, 021. Eu atendi, isso tem 8 anos. 2018, 19. Atendi. Falou, ei, tudo bom? É da Rede Globo. A gente está escolhendo os melhores chefes do Brasil. E eu queria saber se você tem interesse de entrar num reality, que eles iam fazer Mestre do Sabor. Aí eu falei, cara, eu tenho que ver, meus filhos eram pequenos e tal. Quarta, quinta-feira eu saí na TV. Tipo, foi uma semana que eu saí do tanta coisa. e eu sem nada, assim, essa seria sem saber. Eu falei, já entendi, obrigada. Precisava de mais alguma coisa? Saiu no Fantástico, saiu na revista, saiu no tudo programa e fui chamada pro indo. programa. Só que eu acho que eles já tinham me botado no Fantástico pensando no programa. Não sei. Só que você acha que foi ano que vem que deu certas coisas? Não, tem 7 anos. Então, às vezes, você recebe aquele sinal e você tem que lembrar que ele falou com você. Falou e trabalhando Acabou que eu não disso, entrei naquele reality. Na época também não tinha condição. Eu tinha meus filhos muito pequenos e eles são prioridades para mim. E aí foi indo, até que aí agora foi a hora certa e eu entrei nesse. E aí foi maravilhoso. Mas assim, aquela vez, Deus, eu senti ele falando, como várias vezes eu peço, e ou ele vai mandar pessoas para falar com você, ou ele vai te dar uma decepção para você sair dali. Então a gente tem que saber ouvir, porque as pessoas acham que milagre, assim, é o paralítico levantar da cadeira de roda. Pode acontecer. Mas milagre, a gente vive milagres todos os dias. A gente tem Deus todos os dias, nosso anjo da guarda, todos os dias com a gente. Espírito Santo. Com a gente. Hoje meu filho falou, eu tenho que tomar uma decisão. Eu falei, pede para o Espírito Santo, filho. A gente tem esse canal. Por que a gente não usa isso? Então eu tento sempre usar, falar, Jesus me ajuda, Jesus eu não consigo. Sozinha eu não consigo, eu não me sinto capaz. É normal, cara. Às vezes a gente olha a pessoa no Instagram e fala, cara, a pessoa tá na... Às vezes você se sente incapaz, você sente que você não é suficiente, e a nossa você força sente que não tá vem bem. sempre lá de cima. Vem lá de cima, porque a gente só é alguma coisa. Às vezes as pessoas perguntam, né? Como é que você faz tanta coisa? Pra você provavelmente também. Como é que você consegue ter energia pra tudo isso? E eu só consigo pensar, gente, é Deus. É Deus. É Deus, porque tem horas que a gente só quer deitar na cama e dormir e não, falar... Depois eu vou contar do reality, que deu tudo errado e que eu tive um dia de... Nossa, você não sabe ela toda. Conta. Beleza, aí fui chamada, aí agora esse reality da Globo foi a mesma coisa. Eu falei, nossa, tô com uma saudade de um programinha nacional. Eu tive um reality aqui, mas nesse dia, segunda-feira, terça-feira fui no beach tênis, uma menina que nem era amigona minha falou, cara, tem uma inscrição para um reality. Da Globo, entra, não sei o que, vai ser horário nobre. Eu tinha acabado de falar que eu tava com saudade, com Deus, de uma televisão. Quando eu olhei, eu senti no meu coração que eu ia entrar. Eu não fiquei com medo de me inscrever e não entrar. Eu me achando, 15 mil inscritos, mas na minha cabeça eu ia entrar. Então eu comecei a estudar, tipo assim, eu me inscrevi, eu não sabia quando ia ser, eu comecei a estudar igual uma louca, eu lá dentro já. Tipo assim, não fechava contrato, todos os contratos podiam ser quebrados, porque na minha cabeça eu já ia entrar no reality. Ok, fui pro reality, tudo deu certo, Às vezes eu ficava muito cansada, e todas as vezes que eu tava quase desistindo, vinha uma notícia boa, eu passava de fase, enfim, que dava aquela força, todas as vezes. Cheguei no reality. E eu sonhei, tipo, uns 20 dias antes que eu fazia a prova com febre 40 graus. E eu nunca fico doente. Eu sonhava que meu pelo arrepiando, igual aconteceu. Foi idêntico o que aconteceu comigo, meu pelo arrepiando. E eu dando entrevista, falei, cara, eu estou passando muito mal, fiz a prova com febre, mas eu ignorei o sonho. E eu tenho alguns sonhos que batem, mas eu não gosto de me prender isso. Fui no reality. Primeiro dia, tudo maravilhoso, eu dando entrevista, tirando foto, todo mundo gostando de mim, tipo assim, os produtores, todo mundo, o povo falando, a nova apresentadora da Globo, o pessoal de lá, tudo ótimo. Terça-feira, minha prova, eu não sabia, eles avisam tudo em cima da hora. Era na quinta. Quarta-feira, tipo, 10 horas da noite, eu comecei a ter uma febre desesperadora. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, reza pra mim, acho que é tipo uma guerra espiritual. Eu sentia que não era físico, parecia que era... Porque eu sempre falo do nome de Deus, Jesus. Então eu ando com a minha medalhinha e eu falo muito. E o inimigo não quer que você fique proclamando, eu proclamo mesmo, onde eu estiver. Então, eu falei, mãe, reza pra mim. Cara, eu tive uma febre
que eu não conseguia levantar da cama para beber água. Eu não conseguia, parecia que eu estava sendo... Eu falava, Jesus, me ajuda, eu não consigo beber água. E Yeshua... Cara, eu nunca rezei tanto. Eu falava, Yeshua, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, o que está acontecendo comigo? E eu não conseguia, eu só conseguia olhar meu celular às 3 horas da manhã, a luz do quarto acendeu sozinha do hotel. E eu rezando, eu consegui levantar a água e minha prova era 6 horas da manhã. Enfim, fui fazer a prova com febre, eu tremia. Tipo, eu tomava remédio para conseguir ficar em pé. Fui fazer a prova, peguei um único ingrediente que precisava de tempo, o único ingrediente que eu não gostava. Tipo assim, deu tudo errado, achei que era pra botar... Saí de cara e eu não... De verdade, cara. Eu falava, isso não tem como acontecer. Para mim, eu estava na final. Sim, eu ia trabalhava final, porque eu nunca ia errar tão grave, aquela primeira, fazer um erro. E aí, na hora que ele ficou em dúvida da eliminação, eu falei, Jesus, você vai fazer isso comigo? Eu falei, não tô acreditando que você vai fazer. Porque eu não gosto de falhar. A gente é perfeccionista. Eu não gosto de falhar. A gente joga beach tennis, a gente não gosta de falhar. Você falhar diante do Brasil, bicho, não é fácil, não. Eu falei, cara, você vai fazer isso comigo, cara? Tipo assim, eu falo com ele mesmo. Logo eu falava, comigo. não tô acreditando. Porque toda vez que eu me inscrevia, eu falava, se for da sua vontade que eu entre. E tinha horas que eu falava, eu não quero entrar nisso. Porque é um negócio muito... Gente, é uma pressão louca. Muito emocional também. É muito emocional. Eu falava, não sei se eu quero entrar, se for da sua vontade que eu entre. E ele me colocou lá dentro. Aí Por tá. quê, né? Isso Aí começa... saí. Quando eu saí, a gente vai gravar o depoimento. Eu estava com febre 40 graus. Eu tinha acabado de sair, eu não sabia o que ia ser da minha vida, porque eu tinha abri mão de tudo aqui para ir. Com febre, na hora que eu sentei para fazer o depoimento, juro, tenho até vontade de chorar. Eu senti no meu coração assim, você falou que ia falar meu nome. E não é só quando dá tudo certo. Porque é muito fácil você falar de Jesus quando sua vida tá maravilhosa. Nossa, Jesus, você tá na Globo, fechei 1000 contratos, não. Minha vida tá bombando, é óbvio que você vai falar de Jesus. Obrigada, Deus. E quando você tá na pior, você vai louvar? É aí, cara, e nessa hora eu falei... Aí a menina falou assim, como você tá se sentindo? Eu falei assim, aconteceu, deu tudo errado comigo. Eu tô com febre 40. Eles botavam o casaco para eu conseguir falar, eu não conseguia falar. Eu falei, eu sou muito católica, Jesus é o centro da minha vida. E se é da vontade dele, eu tô muito feliz. E eu agradeci. Eu falei, se você me tirou disso, é porque você tem planos maiores para mim. Cara, peguei meu celular. Quando eu peguei meu celular, eu peguei um dizer que falava assim, mesmo você mal, sei lá, você proclamou meu nome, eu vou te levantar mais alto que você imagina. Ok, vim embora, febre, eu não conseguia pegar o voo, a Globo mudou meu voo, eu não conseguia ficar em pé, eu tive influenza com pneumonia, eu fiquei muito mal, eu fiquei um mês mal. E aí eu cheguei aqui no sábado, eu tive um deserto muito grande, sozinha mesmo. Não, domingo, eu lembro perfeitamente, eu comecei a chorar, eu chorei 24 horas, eu não sou de chorar. Por quê? Era um sonho que eu me dediquei o ano inteiro para ele. Eu sabia que eu estava preparada e eu, fiquei doente. Eu perdi todos os meus contratos, eu abri mão de todos os meus contratos. Eu não podia segunda-feira falar, agora eu vou trabalhar. Não podia mais, até o programa. Meus filhos não estavam em casa. Eu ia me mudar. Eu estava doente, eu não podia correr, nadar, assim, porque quando eu tô mal, e eu não podia ir na missa, eu não podia fazer nada. Nada que você gostava. Eu falei, cara, Deus tirou tudo de mim. E esse dia eu chorei. Aí eu lembrei do sonho. Quando eu lembrei do sonho, eu falei, cara, ele me avisou antes. Então ele estava sabendo de tudo. E eu falei, vai ter planos maiores. Aí eu respirei e falei, cara, eu vou confiar. Eu só podia confiar. Eu não podia nem trabalhar, eu não podia fazer nada. Eu tinha que confiar. E eu falei, ele está fazendo isso para eu saber que foi ele. Uns 20 dias depois me ligaram da Globo. Mário, você pode voltar? Eu falei, para quê? Surpresa. Fui chamada para outro programa na GNT, Cozinha de Alto Nível, porque eu fui jurada do programa, de Alex Atala e tal. E era meu sonho ser jurada. Então, cara, assim, eu nunca teria essa oportunidade de ser apresentadora. Eu tive essa oportunidade. A primeira publicidade, quem fez do programa fui eu, que eles também me escolheram. Então, tipo assim... Deus sempre tem planos muito maiores pra gente. Todo mundo falou, cara, Maria, você saiu e pegou publicidade, pegou tudo, mais todo mundo. Então, eu falei, cara, eu nem precisei ficar lá longe dos meus filhos. Então, e como ele tem planos, assim, muito certos, né? Ele prepara muito a gente para tudo. Só que a gente tem que confiar e não desistir, não desanimar, né? E não desanimar. E é muito isso, né? Porque você viu, tudo que você contou foram etapas que te prepararam para você viver o extraordinário. Extraordinário. Cara, quando eu teria a oportunidade de ser jurada e mostrar meu lado apresentadora na Globo? E é tão incrível quando a gente se entrega, né? Porque é o que você falou, é literalmente confiar. Porque quando a gente para de pedir, eu quero isso, e a gente fala, Jesus, eu quero que os seus sonhos sejam realizados na minha vida.
e que eu possa, assim, cumprir todos eles te honrando. E tem Cara, as coisa que você coisas fala assim, tipo assim, eu acontecem. consegui porque eu sou boa nisso. Tipo, você, nosso ego. Aí eu treinei, eu me esforcei, eu sou boa. Não. Quando o nosso ego baixa, que você vê, cara, não é por mim. É por ele. Porque eu falhei como ser humano. Então, foi ele mesmo, não fui eu. Não fui eu que arrasei. Eu não arrasei, eu errei, eu falei, porque ele veio e então aí sua fé aumenta mais, assim. Então, e isso é muito legal do ego. Tudo que é bíblico, às vezes a gente deixa de fazer um sonho pelo nosso ego, que a gente tem medo da falha, medo do fracasso, Quer ser perfeccionista. quer ser perfeccionista, quer ser Deus e a gente não é Deus. A gente é só um ser humano. A E gente quando não a é gente perfeito. entende isso, né? E de que quando só você entende isso, é perfeito libertador. Deus. Você fala, cara, se eu errar, errei minha vida, o que vai acontecer? Se eu errar, errei, eu vou aprender. Errei, vou aprender, vou de novo. Ser melhor, vou fazer então melhor. eu do acho que muito já bom, fiz. assim, todos os ensinamentos dele é pro nosso bem. Com certeza. E é maravilhoso demais escutar isso daqui, porque você ficou falando as coisas e eu fiquei imaginando também tudo que eu já vivi para poder chegar aqui, porque igual eu falei, eu tinha muitas dúvidas sobre o podcast, sobre, cara, será que é isso mesmo? E às vezes é o que eu falei com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou, porque eu acho que Deus está preparando uma coisa que eu não consigo imaginar. E talvez eu nem queira isso no momento, mas eu sei que ele quer. E se ele confiou isso a mim, porque ele podia ter dado isso para qualquer pessoa. E ele deu justamente para mim, porque a história do nome já começou com ele. Sabe? Quando eu comecei a pensar no nome, isso é uma história muito doida. Não sei nem se vai dar tempo de contar, porque o Caio já tá ali assim, ó. Mas a gente fala. É Deus, você vê, é Deus em cada passo da nossa vida, sabe? Ele se mostra presente. E pra mim, isso é o que mais me motiva quando as pessoas vêm me perguntar o que te motiva a fazer tantos projetos, a colocar tantas coisas. E eu falo, cara, é honrar a Deus, honrar tudo que ele me confiou. E é o que eu te falei, esse meio artístico, infelizmente, ele é bem diferente da gente. Assim, são poucas pessoas que realmente, hoje, uma ou outra fala mais, mas é um mundo diferente. E aí eu falo assim, a gente tem que ser luz nos lugares. Então eu falo, cara, eu tenho que... Não é só... não o mal, não estou falando disso, mas assim, o bem, o cristianismo, ele também tem que brilhar, ele também tem que estar nos palcos, na televisão, nos podcasts, nos shows com artistas, porque senão a gente não consegue propagar. Então é tão lindo, tipo, show agora que eles estão rezando o Pai Nosso e louvando a Deus no meio de um show, entendeu? Então eu acho muito bonito quando a gente consegue, como cristão, colocar Jesus na frente e alcançar milhares de pessoas também. A gente não pode ficar só dentro da igreja. A gente tem que sair da igreja. E às vezes a gente alcança tanta gente que a gente não consegue imaginar. Nossa, no Instagram eu mando o povo confessar. Gente, confessem. Eu fico tão feliz que às vezes... E você deve receber muita mensagem. Gente fala assim, eu tô 40 né? anos, eu não confessava. Eu confessei, muito obrigada. Gente que tava com depressão. Eu já peguei uma mulher que ela tinha uma depressão grave. Ela falou, eu não, né? Jesus me libertou, que eu não confessava. Eu falei, vai, não tenha vergonha. Todo mundo erra, cara. Ele tá... Às vezes a pessoa que tá ali, naquele celular, né, passando... A nossa palavra, esse podcast, quantas pessoas que às vezes estão pensando em desistir, pedindo um sinal e eles vão ver isso e vão entender como um sinal. Com certeza. E olha, eu tô muito feliz, o podcast já tá chegando ao fim, passa voando, não passa? Nossa, já tô Caraca, triste. não, pela gente, acho que a gente ficava aqui 2 horas. Nossa, tem tanta história, tem a dos peixes do Guaramário, eu tinha que contar essa história. Pode contar? Do peixe? Edição, mas você edita. Dá rápido, pode? Vai, rápido. Abriu o restaurante, aquela confusão. 4 minutos acabou, o povo vindo do Brasil, de todo lugar. Beleza. Meus peixes, nada de chegar meus peixes. Porque começou o mar ficar mexido, conseguia pegar meu peixe. Veio um peixe, na véspera, eu não gostei do peixe. Eu falei, não tô acreditando que é esse peixe. Congelado meio todo, eu falei, bicho, não vou servir isso não. E eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de um peixe para amanhã. Ele falou, Marita, isso está impossível. Eu falei, para mim não existe possível. Eu falei, Jesus vai pescar para mim. Não. Cara, e eu falava, Jesus, pesca para mim. Meu anjo da guarda. Aí eu ficava imaginando meu anjo da guarda. O anjo da guarda do cara que estava pescando e mostrando onde estavam os peixes. 8 horas da manhã, acordei. Pegou o peixe? Não tem peixe. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu não ia ter peixe? O carro-chefe é o peixe, a pessoa pagando. Eu falei, nem que eu rode esse espírito. Aí eu tenho isso gravado, tá? Eu gravei, falei, são 8 e pouco da manhã, eu tenho um evento hoje, 8 da noite. Não tem peixe, mas eu sei que Jesus vai encher a barca e o barco vai vir o melhor peixe que esse Guaramário já teve. E eu pensava naquela passagem da Bíblia que a rede não vinha a noite inteira e depois encheu. E eu imaginava o peixe como eu queria, o papaterra, que era melhor. Gente,
10h30 da manhã, ele falou, sua fé inabalável. Me mandou o vídeo. Foi o melhor peixe que o Guaramário já teve na vida dele. E eu falava, Jesus, enche minha rede. Você me mandou abrir esse restaurante, porque eu tava nem querendo abrir, deu tudo pra eu abrir também. Você não vai fazer isso comigo, gente, os peixes. Foi o melhor peixe que eu já servi na minha vida. Mas isso é o quê? Fé, porque se você se desespera... Acabou. E ele, quando ele quer, minha filha, ele bota o peixe veio de olho amarelo, coisa mais linda do mundo. E deu tudo certo. E eu falava pros clientes, esse peixe que você tá comendo aí, Jesus, foi Jesus que mandou tá? pra você. E com essa história maravilhosa, gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas foi bom demais, não foi? Foi maravilhoso. Você falou lindamente. Que Deus te abençoe muito, abra seus caminhos, você tenha muito sucesso. Amém. O nosso. Minha pra gente Barbiezinha. continuar. Barbie Mil Profissões. Do Beach Tennis ao podcast, do podcast lá e vai, por aí vai. Mas, muito obrigada de todo o coração por você meu vindo. amor. Você continue espalhando aí toda a sua fé É o que eu mais inabalável, quero todas na as minha mensagens vida. que Jesus tem pra você. E é isso. Obrigada, Deus te te abençoe. amo.